essa semana tivemos novidades, né? A gente teve aí, de novo, um apoio financeiro bastante expressivo para a Ucrânia. Então, eu queria ouvi-los a respeito disso, começando pelo Kawaguchi. O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi aprovado nessa semana agora um apoio de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. Da onde que vai vir esse dinheiro? Quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia, os países ocidentais, principalmente o G7, essa decisão foi tomada no âmbito do G7, que são as maiores economias democráticas, liberais do planeta, eles falaram, vamos congelar o dinheiro russo que está em bancos ocidentais. Eram mais de 390 bilhões de dólares que foram congelados. Mas você não pode chegar a simplesmente pegar esse dinheiro e dar para a Ucrânia. Por quê? Porque isso vai criar uma insegurança jurídica gigantesca no mundo. Ou seja, nenhum país mais iria querer botar mais dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, porque a qualquer rusga geopolítica, os Estados Unidos iria confiscar. Então, os Estados Unidos não pode confiscar esse dinheiro. Mas qual que foi a jogada, a saída? Honrosa, né? Eles falaram, vamos fazer um empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. E como que a Ucrânia vai pagar esse empréstimo? A Ucrânia não vai pagar, a gente vai aplicar aquele dinheiro russo que está congelado. Estou falando de uma forma bastante genérica, mas se aplica em fundos de investimento, por exemplo, o lucro que vier daquele investimento, ele vai pagar o empréstimo da Ucrânia. Foi isso que foi definido. E isso é uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque a Ucrânia a gente está esse ano inteiro falando como que está minguando o dinheiro que está indo para ajuda militar para a Ucrânia. E de repente, em questão de dias, assim, de um dia para o outro, aparecem mais de 50 bilhões e a Ucrânia que estava usando o dinheiro que os Estados Unidos falavam, ó, se virem, porque cada vez mais vai ter menos dinheiro, então realizem o prejuízo, aí defendem o que vocês ainda têm. Com esses 50 bilhões, a situação muda. A Ucrânia pode tentar contra-atacar, agora pode voltar a pensar em reaver os territórios que foram anexados. Foi uma saída honrosa, né, Furrier? Foi sim, e também tem outro aspecto interessante, né? Eles autorizaram a Ucrânia a usar armamentos contra a Rússia, também armamentos que não poderiam ter sido, ou poderiam ser utilizados dessa forma, né? Porque basicamente, toda vez que você tem, nessas guerras de procuração, etc., o apoio de um Estado a quem está sendo atacado, sempre é no nível de defesa, e não de que propriamente possa atacar, porque você tem um limiar nessas situações. Dependendo do nível de apoio que dê algum Estado àquele que está sendo atacado, ele é considerado Estado que faz parte do conflito. Sim. Então, se o apoio for determinante, então, se os Estados Unidos derem tudo o que for necessário para a Ucrânia vencer a guerra, é porque ele também é parte, e aí isso dá direito ao outro Estado, no caso a Rússia, também atacar os Estados Unidos, fala, você está interferindo de maneira determinante no conflito. Então, por isso que se evita autorizar isso, e der essa autorização especial agora. Como a gente sabe bem que a Ucrânia andou atacando com drones dentro do território russo, ataques pontuais, porque obviamente é desafiador para a Ucrânia fazer isso, mas agora mudou um pouco. Então acho que além dessa operação financeira engenhosa, para não falar outra coisa aqui, que eles bolaram para passar os recursos para a Ucrânia com bolso que não vai ser do americano, eles também deram essa autorização. Então acho que muda um pouco o cenário que a gente tem no momento, mas novamente só para que a Ucrânia resista. Vocês querem falar sobre esse aporte financeiro? Por favor. Eu adoraria acordar com um aporte financeiro assim, vou arranjar uma saída honrosa para te ajudar, né? Eu acho que o Kawaguchi tocou num ponto que nós temos hoje ali uma proxy war. Nós temos por trás da Ucrânia, Estados Unidos, Alemanha, grandes nações, e por trás da Rússia, China, Irã, Síria. Então, no final das contas, não é um conflito só entre os dois países. E é óbvio que, independentemente de qual seja o resultado, ele vai acabar
fragilizando alguém e fortalecendo alguém, fragilizando o mundo como nós o conhecemos ou fragilizando esse novo eixo que se constitui. Por isso que, no final das contas, a Ucrânia tem desgastado norte-americanos, alemães, mas eles não podem abandonar a Ucrânia de uma vez. Essa saída honrosa que a China propôs, por exemplo, fragilizaria os norte-americanos e daria uma esperança para os chineses, por exemplo, em relação a Taiwan. Então, há toda uma complexidade nisso. É um jogo de xadrez, literalmente, né? São mensagens que ficam, né? Exato. Então, de fato, como a Cássio falou, dá um incentivo à China em relação a Taiwan. E qual é a mensagem que passa, por exemplo, dentro da Europa? Há um temor da OTAN, de países europeus, de que a Rússia não queira parar ali na Ucrânia, queira seguir avançando contra outros países. Mas isso já não é um pouco de folclore? Porque isso não é meio que uma desculpa, uma justificativa para você continuar ali sustentando num preço muito alto esse conflito? Veja, Elaine, pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser tudo, inclusive nada. Parece brincadeira, né? O Serviço Secreto da Finlândia, alguns meses atrás, divulgou, o governo falou com o governo finlandês que há um plano russo de, no futuro, quando já estiver mais recuperado da guerra, entrar em direção a esses países ali mais ao norte da Europa. Ou seja, pelo menos oficialmente, os governos tratam isso como uma possibilidade real. Mas o que a gente precisa entender é que é o seguinte: as guerras como a gente vê hoje, elas não são as guerras como a gente viu 100 anos atrás, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Há muitos outros fatores. Por que não tem uma resposta definitiva, por exemplo, da OTAN, dos Estados Unidos contra a Rússia? Porque você tem hoje muitos outros fatores. Basta o Putin querer apertar um botão para disparar um míssil nuclear, e aí qual que é o custo disso tudo? Qual é o custo econômico, o custo político interno em cada um desses países, a depender da resposta que eles dedicam a esse conflito? Então, acho que tem uma série de fatores que a gente precisa acabar levando em consideração, e fica muito no campo da hipótese, né? Fica muito no campo do se acontecer isso, se acontecer aquilo. Existe uma possibilidade, de fato, da Rússia querer entrar, então, na Finlândia, na Suécia, outros países. No mínimo na Europa Central. Na Europa Central, pois é.